Bom, boa noite a todos e todas vocês. É uma imensa alegria ver esse auditório cheio de pessoas queridas, em uma noite com a qual Thelma e eu sonhamos muito. Estamos também transmitindo o evento ao vivo pelo canal do YouTube do Colégio Rio Branco, e neste momento estamos, então, com mais de 130 pessoas nos assistindo ao vivo. Ter todos vocês aqui representa tudo aquilo pelo que trabalhamos. Vocês são o nosso propósito, a razão de existência da Diálogos. Esta casa cheia de pessoas, de sonhos, de possibilidades, de ideias, de práticas, de desejos, de expectativas. Esta casa está cheia da genuína vontade de construir um mundo melhor. E que mundo melhor é este? Talvez podemos dizer que é um mundo mais humano, com aquilo que de melhor consciência, de melhor sentimento, de melhor esperança a humanidade foi capaz de produzir. E não é por acaso que é justamente o tema de fundo desta noite, como veremos daqui a pouco. Antes, alguns agradecimentos. Além de vocês e de toda a comunidade da Diálogos que nos acompanha online, queremos agradecer como não poderia de ser aos nossos convidados Antônio Nóvoa e Patrícia Nunes e Paulo Foque, que são mais do que conferencistas. Ousamos dizer que são parceiros de jornada e, acima de tudo, são amigos. Ao Colégio Rio Branco, em nome da diretora-geral Esther Carvalho, parceiro de todas as horas, que hoje nos recebe e celebra com a gente esta noite. Agradecer também ao Colégio Rio Branco e às tradutoras Diana e Daniela pela acessibilidade ao evento. A todos e todas sem os quais nenhuma celebração seria completa. E a nossa equipe. Aqui. A toda a equipe da Diálogos. Ana, Angélica, Ilka, Carol, Ivoneide, Marquinhos, Sara, Rose, Lucas, Igor e Renan. Essa equipe trabalha muito, todos os dias, para colocar esse projeto em pé. E eu peço que eles se levantem, onde eles estiverem. Cadê eles? Eles não estão aqui, eles estão lá fora trabalhando. Está a Carol aqui, gente, para que vocês possam conhecê-los. Sem eles, gente, não se faz diálogos e não há diálogos. Mas a gente sabe que eles estão presentes aqui, cuidando de todos os detalhes, para que a gente continue a fazer um evento bacana. É um evento de 15 anos, só que precisa de um elemento a mais aqui, tá, gente? Sejam todas e todos muito bem-vindos a este encontro especial que celebra o primeiro ano de uma jornada de sonhos, dedicação e compromisso com a educação. Hoje, comemoramos a existência da Diálogos, um projeto que nasceu do desejo de transformar, inovar e apoiar a educação em sua essência mais pura. A Diálogos completa 15 anos em 2024. Essa iniciativa única que produziu tantos frutos, produziu viagens, semeou ideias, disseminou conhecimentos e gerou o maior clube de livros para professores do Brasil, propiciou também o nascimento da editora Diálogos Embalados. Sim, festejamos 15 anos desta jornada de formação. São tantos os marcos. A primeira viagem internacional em 2009, quando eu e Fabi levamos amigas à Argentina, como um grupo de estudos. Desde então, já foram 70 intercâmbios pelo Brasil e pelo mundo. A formação da empresa, em 2011, já como voo pássaro. O lançamento do Clube de Livros Diálogos Embalados, em 2016. E, desde então, todos os meses, sem falta, fazemos chegar aos nossos assinantes uma obra inédita e materiais complementares de apoio para os estudos. A abertura da Casa Diálogos foi em 2017, como um espaço de acolhimento, de encontro, regado a café e bolo de aprendizado e de formação. A chegada da Piti, em 2021, minha sócia e parceira de sonhos.
em 2022, a criação de nossa nova casa com livraria, espaço para formação, mostras, biblioteca, centro de documentação. Quem não conhece, gente, precisa ir lá ver a nova casa. São tantas as memórias que nos constituem sempre. Solo onde pisamos, fonte de onde bebemos, mas também um farol que ilumina esse futuro. E neste momento em que nós celebramos a chegada dos 15 anos, com a energia, peito aberto, adolescentes, por favor, né, a gente vai dizer que é. 15 anos, com essa energia de adolescentes, queremos falar do futuro, um futuro coletivo do qual todos fazemos parte. E este futuro nasce como uma nova aventura, com a qual sempre a Diálogo sonhou. Afinal, se todos os meses promovemos a circulação de mais de 2.000 livros, de tanta gente boa, tantas ótimas editoras, por que não abraçar esse sonho? Se todos os dias conversamos com tantas pessoas com tanto a dizer, com tanto a contribuir com a formação dos professores e professoras, por que não publicar? No sentido trazido pelo professor Nóvoa, por que não tornar pública a sua voz? Enfim, por que não ter uma editora? Foi por esse desejo, tornado sonho, feito realidade, que há 1 ano publicamos nosso primeiro título próprio, Professores Libertar o Futuro, do professor Antônio Nóvoa. Em seguida, publicamos Paulo Foch, e as pesquisas originadas de uma experiência de relevância internacional, que são as escolas OBC. Já são 7 obras distribuídas em 3 selos. Hoje a gente entregou na entrada um pequeno catálogo. Quem não recebeu, marca este nosso primeiro ano, e que tem, nesses 3 selos, o selo Educação em Transformação, que a gente tem o livro Professores Libertar o Futuro, do Antônio Nóvoa, o Brincar Heurístico na Creche, Vida Cotidiana e Microtransições, também das escolas do Observatório da Cultura, OBC, organizado por Paulo Foch. O selo Formação Docente e Práticas Pedagógicas, Abrigar a Impermanência, Chão e Telhado, para o estudo e a pesquisa de A Casa Tombada, organizado por Ângela Castelo Branco e Juliano Tcherno. Feito Linha, processos gráficos da educação infantil ao fundamental, da Escola Tema Educando, organizado por Laís Blanco e Cris Barbarini. Selo Reflexões Contemporâneas, O Poeta e o Robô, de José Ernesto Bolonha, e Espaços Afetivos, Habitar a Escola, de Raíssa Oliveira. A editora Diálogos nasceu, e já são tantos projetos, tantas conversas, tantas novidades, para que vocês tenham ideia. Eu vou contar uma primeiríssima mão, uma novidade. Ainda este ano, a Diálogos passa a publicar a edição brasileira de uma das mais importantes revistas de educação da infância em todo o mundo, Bambini. Sim, a mesma Bambini criada por Loris Malaguzzi e hoje dirigida por Mônica Guerra. Agora, no Brasil, a revista terá a direção científica de Paulo Foch, com artigos brasileiros e um passo inédito em sua história, ao lado de reflexões sobre a educação da infância, também a publicação de investigações sobre abordagens participativas nos anos iniciais do ensino fundamental. Estamos crescendo. Vocês podem imaginar como a gente está, né? Como estamos nos sentindo, que honra é essa? Mas que responsabilidade. Sim, acima de tudo, uma imensa responsabilidade. Ter uma editora significa fazer diariamente escolhas que exigem muita consciência do caminho que escolhemos. Por isso, neste momento em que celebramos o primeiro ano, queremos trazer também outra grande notícia. É lindo e anunciar que nós temos um conselho editorial. Novamente, vamos apresentar em primeira mão. A Diálogos Embalados nasce com a honra de ouvir e de se amparar em um conselho editorial com grandes referências. Alguns dos conselheiros estão hoje conosco, aqui
e outros acompanham à distância. São pessoas com trajetórias educacionais de um valor incomensurável, que generosamente vão compartilhar conosco para iluminar os caminhos da editora Diálogos Embalados. Ângela Castelo Branco. Antônio Nóvoa. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os nossos conselheiros. Cleide Tese. Fábio Monteiro. Luciana Alves. Mônica Guerra. Paulo de Camargo. Paulo Foque. Renata Araújo. Bom, gente, nomes que serão nossos parceiros, conselheiros, estarão conosco nessa nova jornada. Muito obrigada a todos e todas vocês. Tenham a certeza de que também vão se orgulhar desse projeto, assim como nós nos orgulhamos de ter vocês, conselheiros, vocês, parceiros diálogos, vocês fazendo e transformando a Diálogos. Estamos caminhando para o final desta breve, mas indispensável abertura. Mas antes, queríamos apenas renovar um compromisso com todos vocês que estão aqui conosco ou aqueles que não puderam estar. Temos hoje uma comunidade formada por mais de 70 mil pessoas que nos acompanham diariamente e dialogam conosco. São pessoas, não estatísticas, que procuramos atender com a mesma rapidez, o mesmo cuidado, a mesma amorosa atenção com que fazemos e que fizemos desde o início. Não há melhor hora, não há processo, não há compromisso que nos faça esquecer deste compromisso que assumimos há 15 anos e ratificamos hoje. Por isso é importante essa nossa fala hoje. A Diálogos, sim, é uma empresa, uma iniciativa de pessoas que escolheram dedicar suas vidas a um sonho. Mais do que isso, a Diálogos é uma casa por onde passam educadores, pesquisadores, autores, artistas, leitores, editores, enfim. Uma casa onde transitam pessoas que têm em comum o sonho de educar, a realidade de educar. Na verdade, podemos colocar de outra forma, somos sim este ponto de convergência, de encontros, de semeaduras, mas isso só acontece porque somos, acima de tudo, uma casa de professor, com professores, para professores. Organizamos nosso tempo e nossas prioridades, acima de tudo, pelo compromisso que estabelecemos com essa profissão, que sim, professor Nóvoa, é um patrimônio cultural da humanidade. É por todos e todas aqueles e aquelas que dedicaram suas vidas ao ato de educar, profissionalmente educar, que estamos aqui. E é por vocês que seguiremos sonhando e trabalhando todos os dias. Não é fácil. Por isso, nós vamos apresentar para vocês hoje um manifesto que nós queremos reiterar, apresentar, dizer e que vocês possam somar a esse manifesto conosco. Acreditamos em um mundo que acredita em professores. Acreditamos em professores que acreditam em crianças. Acreditamos em um país que respeita seus professores. Acreditamos em escolas que investem em professores. Acreditamos em projetos que não destituem a autoria docente. Acreditamos em uma educação que integralmente emancipa. Acreditamos na diversidade como valor central pelo qual devemos diariamente lutar. Acreditamos no poder do conhecimento, que nasce da curiosidade humana. Acreditamos na força das perguntas e na coragem das respostas. Acreditamos na capacidade de todo professor de se formar e de se transformar. Acreditamos na palavra e na leitura, especialmente nas que germinam a ação. Acreditamos no poder dos livros, marco da difusão da cultura, do conhecimento. Acreditamos que educar é a mais bela de todas as profissões. Acreditamos em um futuro que precisa ser libertado pela educação. Acreditamos no diálogo que constrói e promove encontros. Acreditamos na Diálogos, casa do professor. Acreditamos em uma escola
em que humanos educam humanos para o bem da humanidade. Bom, creio que agora é mais fácil de entender as escolhas dessa noite, né, professor? Professor Novo, a gente fez essa escolha muito inspirada no livro que o senhor nos presenteou. O encontro de hoje nasce desse desejo de colocar em diálogo dois autores de grande importância, o professor Antônio Novo e o professor Paulo Foch. Mas a gente não podia fazer desse encontro sem ter com a gente uma professora. Patrícia Nunes, que está aqui representando toda a comunidade Diálogos dentro de um princípio fundamental nos dias atuais. Nada sobre mim sem mim. Não falamos sobre professores, falamos com professores. Em sua biografia, Patrícia Nunes se apresenta como uma mulher negra, filha do José e da Dona Tânia, terceira filha, poeta, professora e terapeuta, militante do movimento negro unificado. É pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia institucional e clínica pela PUC São Paulo. Especialista em gestão pedagógica e educação infantil pelo Instituto Vera Cruz, pós-graduanda na Casa Tombada. Iniciou sua carreira como professora de bebês e crianças pequenas. Foi coordenadora pedagógica com experiência na gestão, diretora educacional no SEI, Centro de Educação Infantil da Liga Solidária. Atua como supervisora na Liga Solidária e é formadora do Projeto Integrar. Então, por favor, venham para cá, Patrícia, professor Nova e Paulo Foch. Agora nós teremos esse encontro mais que especial com a escuta das nossas referências e dessas escolhas. Hoje a gente vai ficar mais sabido. Ai, que bom. E a gente... Eu vou explicar um pouco de como vai ser a dinâmica. A ideia é o professor Antônio Nova fará uma breve fala inicial, assim como o professor Paulo Foch. E, após isso, teremos uma conversa mediada pela professora Patrícia Nunes. Está bem? Nós temos... Vocês podem fazer perguntas, acessando o QR Code, e a gente também vai fazer com que elas cheguem à Patrícia. Tá bem? Então, bem-vindos, obrigada. Muito bom, parabéns. Parabéns. É com grande prazer hoje que a gente celebra esse grande momento, né? Como citou aqui Patrícia Nunes, estou aqui pedindo referência aos nossos ancestrais que passaram e lutaram por uma educação de qualidade. Então, é isso que nos move. Vamos levantar, a gente celebrar essa noite, parabenizar o diálogo aos nossos professores que aqui estão, de chão de sala, o nosso querido Antônio Nova e o nosso querido Paulo Foch. É um grande presente estar aqui. Me apresentei para vocês, me trazendo como filha do senhor José e dona Tânia, meu pai hoje descansa, e ele perguntava lá para mim, você quer o dinheiro ou quer o saber? Até os 12 anos, eu sempre conto essa história, eu dizia, eu quero dinheiro. Meu pai colocava a mão na cabeça, mas não dizia nada. E aí, em determinado momento, na conversa que roda em casa, a gente disse, meu pai perguntou novamente, você quer o dinheiro ou quer o saber? Eu falei, tudo bem, João? Eu falei, eu quero saber. Ele, é isso, minha filha, é com saber que você vai pensar no mundo e vai pensar em você. E hoje o grande desafio a gente tem aqui, podem sentar, na educação infantil, né? Brincando que se aprende, a gente vai aprender aqui com os nossos grandes autores e a dialogar sobre a nossa contemporaneidade, né? Falar um pouquinho sobre a nossa educação para o diálogo, para a escuta, referenciando o nosso grande professor, Antônio Nova, que vai se apresentar e vai falar por si só. Acho que esse é o grande desafio da nossa conversa que roda, né? Trazer as questões de gênero, trazer a educação infantil para a roda, afinal,
Mês de maio é um mês muito importante, a gente está entrando aí em junho e a gente celebra no dia 28 o mês mundial do brincar. Não é à toa que as relações elas se fazem pela brincadeira e interação. Eu, como professora de educação infantil, leitora e todas as unidades da Liga Solidária, faz menção a Antônio Nova, a Paulo Foch nos seus estudos, e é de grande relevância a gente trazer para o nosso ponto de discussão a curiosidade, como traz a Pete, a força das perguntas, como Antônio Nova sempre traz para a gente, refletir sobre essa questão, e Paulo Foch, né, nesse movimento de transformação pela palavra. Como é que se dá cotidianamente? Vamos conversar um pouquinho, professores? Refletir, após a nossa reflexão, continue com o manifesto, pensando em como a gente pode refletir para que as nossas ações cheguem até a prática. Aqui tem um roteiro, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente. Tudo certo? Vamos escutar e entender, gente, com o coração. Tem gente que vem de fora, mas antes de ir de fora, a gente tem que resgatar dentro, né, Pete? Como é que esse movimento da Diálogos chega até você? Seja professor, professora, famílias e toda a nossa sociedade, porque a gente sabe que a gente está passando por um momento desafiador. Não dá para romantizar, mas dá para a gente trazer para o chão das nossas salas. Como é que a gente olha para a questão da diversidade, da equidade e do gênero? Nesses movimentos atuais que nós temos nas escolas, que não pode ser um leque, que a gente tem que focar qual é o nosso objetivo para as nossas escolas quando a gente pensa em desenvolvimento integral de bebês, crianças e adolescentes. Ok? Então, vamos para a nossa conversa que roda com o nosso querido professor Antônio Nova. O professor vai trazer daqui. É isso. Palmas para o professor, gente. Começa o movimento tímido, mas depois esquenta. Hoje é dia de celebrar. Vamos celebrar a educação. São 10 minutos, não é? O Paulo diz que ao fim de 10 minutos para, não é? E eu tenho muita dificuldade em falar sentado, mas eu depois sento, não é? Mas agora, a primeira vez, faço apenas uma pequena intervenção em pé. Agradecendo muito o vosso convite. É um prazer estar aqui com a Patrícia Nunes e com o Paulo Foch. Um grande, grande prazer. Agradecer à Diálogos, agradecer à Ana Paula, à Telma, agradecer a todos e a todas, agradecer ao colégio e deixar-vos um primeiro apontamento. Já viram que a minha garganta não está famosa, mas eu vou tentar falar devagar e que me entendam. Ana Paula tinha prometido um produto para melhorar a garganta durante a intervenção, mas parece que se esqueceu, de maneira que eu vou tentar falar mesmo sem o produto da Ana Paula. Não é? No fundo, o que eu tenho para vos dizer é de uma enorme simplicidade, respondendo ao desafio da Diálogos. Não é? O que é que temos pela frente nós hoje, professores, não é? E professoras? Se eu quiser resumir numa palavra, eu diria assim: temos de resgatar, de recuperar a grande missão humanista dos professores. Temos que recuperar, que resgatar esta grande missão humanista, em relação à qual temos estado às vezes um pouco distraídos. Nas últimas décadas falou-se muito e bem do professor pesquisador, falou-se muito e bem das histórias de vida de professores, falou-se muito e bem das diversas competências socioemocionais e das competências digitais e de várias outras competências e habilidades que são importantes para os professores, e bem, mas parece ter faltado um olhar mais atento sobre a missão humanista dos professores e a necessidade de resgatarmos esta missão nos dias de hoje. E de resgatarmos, como dizia a Patrícia, num mundo extraordinariamente fragmentado. Há muito tempo que nós não vivíamos num mundo tão fragmentado, num mundo em guerras, guerras entre os países, guerras dentro de cada país, guerras nas redes sociais, guerras em vários lugares. Vivemos num mundo de uma profunda tensão e violência, num mundo de uma profunda fragmentação, e neste mundo não há nada que nos possa mobilizar mais do que os direitos humanos. Os direitos humanos são a fronteira humanista da educação, são a fronteira humanista do trabalho dos professores.
Eu costumo falar provocatoriamente dos antigos e dos novos direitos humanos. Dos antigos, tal como estavam consagrados na Declaração de 48, e muitos deles, e grande parte deles, estão ainda por concretizar. Há uma belíssima canção dos 50 anos de Abril da nossa Revolução, do Sérgio Godinho, que diz: a paz, o pão, habitação, saúde e educação. A paz, o pão, a habitação, saúde e educação são em grande parte os antigos direitos humanos, consagrados na Declaração de 48, mas ao lado deles, e por eles temos que continuar a bater-nos, estão também os novos direitos humanos, os direitos da terra. Sim, a terra, os direitos da terra são direitos humanos também. Os direitos de um digital público, que não esteja nas mãos destes imensos oligopólios digitais que controlam as nossas vidas. Os direitos das mobilidades, dos migrantes. Se a Declaração de 48 consagrava o direito de mobilidade dentro de cada país, agora temos que consagrar o direito de mobilidade entre os países. Fazemos ou não fazemos parte de uma mesma humanidade. Os direitos das diversidades, de que aqui falava a Patrícia, de todas as diversidades, sejam elas quais forem, venham elas de onde vierem, sejamos nós quem formos, o direito a vivermos como quisermos, os direitos da longevidade, de uma vida longa, os direitos intergeracionais, num tempo em que a esperança de vida está a aumentar e que nós temos 3, 4, daqui a pouco tempo, 5 gerações a viver no mesmo espaço, e isto muda tudo na educação, muda tudo nos nossos dias, dia a dia. Esta consagração dos antigos e dos novos direitos humanos é a base da grande missão humanista dos professores e da educação, essa base que temos hoje que resgatar. E resgatar esta base é dizer, uma vez mais, que nós educamos para uma comunidade e dentro de uma comunidade. Que essa comunidade pode ser uma comunidade familiar, pode ser uma comunidade local, pode ser uma determinada comunidade. Nós educamos para a comunidade e dentro da comunidade. Mas a educação é sempre a capacidade de educarmos para a maior comunidade possível. Para educarmos não para a menor comunidade possível, não para fecharmos as crianças na menor comunidade possível, mas sermos capazes de educar as crianças para a maior comunidade possível. E qual é o nome da maior comunidade possível? Esse nome é humanidade. A humanidade é a maior comunidade possível e é para ela que temos que educar as nossas crianças nesse sentido amplo, de lhes mostrar que nós não nos educamos apenas entre semelhantes da mesma família, semelhantes da mesma comunidade local, que nós nos educamos entre diferentes. O que verdadeiramente nos educa são as diferenças e não as semelhanças. O que verdadeiramente nos educa é a capacidade de vermos outras coisas, conhecermos outras coisas, conhecermos outras pessoas, conhecermos outras realidades. É isso verdadeiramente a viagem da educação, a viagem humanista da educação está aí, e não no fechamento entre semelhantes, e não no fechamento no que já conhecemos, e não no fechamento nos outros, no mesmo lugar e no mesmo espaço. E é por isso que a grande força da escola, o grande segredo da escola, a grande utilidade da escola, se me é permitido utilizar esta palavra, é ela ser um espaço e um tempo diferente da família, diferente da sociedade. A escola não foi inventada para fazer o mesmo que a família, não foi inventada para fazer o mesmo que a sociedade. Se a escola se limitar a ser mais do mesmo, a dar às crianças as mesmas coisas que já têm fora da escola, os mesmos jogos, os mesmos digitais, os mesmos TikToks, os mesmos Instagrams, se a escola se render e for igual ao que as crianças já têm cá fora, a escola torna-se inútil. A utilidade da escola é ser diferente. É um espaço onde se podem fazer outras coisas, onde se podem pensar outras coisas, e onde se podem fazer e pensar outras coisas
num tempo diferente, um lugar onde se pode errar, um lugar onde estamos protegidos, um lugar onde podemos arriscar, onde podemos ter a curiosidade da pergunta, onde podemos fazer coisas diferentes do que se faz cá fora. Se for para fazer igual, se for para competir com a sociedade, no que a sociedade já faz, a escola perderá sempre e tornar-se-á inútil. Não tentemos, por isso, uma espécie de inflação de coisas que as crianças já têm. Tentemos dar-lhes outra coisa, outro espaço, outro tempo, outra maneira de olhar para as coisas, uma outra realidade, uma realidade que inscreva o comum, a ideia do trabalho em comum, do viver em comum, do pensar em comum como centro e nó e elemento pilar de todo o trabalho educativo. E neste trabalhar em comum, pensar em comum, viver em comum, há uma coisa que aqui falou a Telma, que é central e decisiva. E essa coisa central e decisiva chama-se a relação pedagógica, a relação professor-aluno, a relação humana. Brincando com o célebre texto do Gabriel Garcia Marques, em que ele diz: só há uma prova concreta da existência da humanidade, a poesia. Eu atrevo-me a dizer, só há uma prova concreta da existência da humanidade, a relação, a capacidade de nos relacionarmos entre humanos, e essa relação é o centro do que se passa na escola. Porque são os professores, enquanto personagens reais e não enquanto modelos ideais, que nos educam. Porque só os humanos são capazes de educar outros humanos, como aqui já foi recordado também. Somos os únicos capazes desse gesto de relação e de educação, de uma relação que se transforma em educação, em dimensão pedagógica, e por isso é tão importante o que a Telma aqui nos trouxe, recordando uma célebre frase do Mikhail Epstein: educar humanos por humanos para o bem da humanidade. Não é? To educate humans for humans by the sake of humanness. E esse gesto é um gesto central, que é o gesto que nos faz ter uma dimensão educativa nessa relação pedagógica como relação central do trabalho educativo. Porque é aí que no meio da fragmentação, no meio da solidão das redes sociais, onde vivemos uma profunda solidão, onde muitas das nossas crianças vivem uma profunda angústia e solidão, o que parece estranho, porque estão conectados com tudo e com todos e, no entanto, vivem essa solidão. É no espaço da relação e da relação pedagógica que deixamos de ser solitários para nos transformarmos em solidários. É apenas uma letra que muda entre o solitário e o solidário. Mas esta letra muda tudo na nossa relação humana, na nossa capacidade de sermos livres. Porque é para isso que serve a educação. A liberdade de sermos quem quisermos ser. A liberdade de podermos chegar a lugares onde nunca chegaríamos sem educação. A liberdade de aspirar a ser outra coisa, não é? Conceito que nos foi trazido pelo Arjuna Padurai. A capacidade para aspirar. A liberdade de aspirar a ser outra coisa. Uma liberdade, e por aqui termino, que só existe durante o espaço da relação, que só existe durante a nossa ação pedagógica. A liberdade só existe durante. Não há liberdade nem antes, nem depois. Não há liberdade que se projeta ou que se avalia. A liberdade é uma ação. A liberdade só existe durante. É essa liberdade, é nessa liberdade que está, em grande parte, a missão humanista dos professores. A grande missão humanista dos professores,
que é preciso hoje, mais do que nunca, resgatar, que é preciso hoje, mais do que nunca, lembrar, e por isso quis começar esta minha intervenção e esta minha conversa recordando a grande missão humanista dos professores. Muito obrigado. Uau, né? Dispensa palavras. Humanidade. Talvez seja o único caminho que a gente tem para refletir sobre o nosso fazer na vida, nas escolas e na nossa comunidade. Ser solidário, que significa, quando a gente para refletir este contexto. Né? Mas a gente vai fazer a conversa que roda aqui. Aqui o tema é perguntas. Como diria a Bruna Ribeiro, vou chamar o nosso querido Paulo Foch, brincar é coisa séria, mas introduzir as palavras, principalmente com essa reflexão que o nosso querido Paulo Foch traz nas suas escritas, aí no seu livro também, né, do Brincar Heurístico. Como é que se dá, né, professor, nesse movimento de discussão dialógica, a humanidade, a relação e a solidariedade? Então, boa noite. O professor Antônio Nova brincou dizendo que ele precisava falar em pé. Eu sou o oposto. Eu preciso falar sentado para me organizar e, sobretudo, depois dessa fala tão importante e com tanta força que o professor fez. Antes de eu começar, efetivamente, trazer algumas ideias iniciais, eu quero fazer minha audiodescrição para quem, eventualmente, tenha baixa visão e queira saber quem está falando. Eu sou um homem branco que uso óculos. Segundo as crianças, tenho barba e cabelo cor de folha seca. E estou sentado com uma roupa azul, num palco, e muito bem acompanhado pela Patrícia e pelo professor Antônio, e numa plateia muito amorosa e calorosa. E também agradecer a Piti e a Thelma por esse convite tão especial e que, escutando elas fazerem as palavras de abertura, me emocionou. Eu estava perto de uma canceriana, né? E ela estava me falando que chora, 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 e eu brinquei, disse, ai meu Deus, quanto drama, e eu fui chorando junto. Fiquei muito tocado, porque acho que tem uma coisa muito bonita que eu quero conectar com o que eu vou falar, que é, num país que tem desafios muito grandes pela sua extensão, pela desigualdade, pela história, pela colonização, conseguir duas mulheres, antes também, né, a Fabi e a Thelma, que viram Thelma e Piti, essa dupla dinâmica conseguir fazer girar conhecimento com tanto empenho e com um jeito muito peculiar e bonito de fazer, que é sempre amoroso, fazendo nesse mundo aligerado o contradiscurso da sutileza e da delicadeza. Então, acho que me toca muito saber que eu, de alguma forma, sou um companheiro dessa viagem já há algum tempo, como formador, como embalado e como autor da editora, e como amigo da Thelma e da Piti. Muito bem, eu não sei se eu precisava falar depois das palavras do professor, eu até preferia sentar e escutar, porque também para mim é uma honra muito grande estar aqui com o professor Antônio Nova, que é uma referência enorme para mim do que significa pensar escola e pensar educação na nossa sociedade, né? Eu estava hoje de manhã lendo uma tese, que eu vou participar de uma banca, e na tese a estudante fez uma referência a um pensamento do Scliar, que ele faz uma provocação para a gente a pensar o que é educar, né? E ele vai dizer que educar é um ato de se deixar à disposição do outro. E deixar à disposição do outro tudo aquilo que lhe possibilite ser distinto do que é em algum aspecto
que torna-se esse eu, esse um outro, né? Eu acho que a gente faz uma caminhada importante de educar, que é o que nos une todo mundo aqui, né? O que nos faz estar numa segunda-feira, num auditório ou online, acompanhando uma conversa que celebra 15 anos de uma casa de professores, 8 de um clube de leitura e 1 de uma editora. A gente faz o que faz por uma disponibilidade muito grande ao outro, né? Que é, no meu caso, e no caso daqueles com quem eu mais dialogo, talvez mais importante ainda, porque a gente se coloca à disposição de acolher quem recém chega ao mundo. De acolher e ajudar nessa tarefa complexa, cada vez mais complexa, de se tornar humano, né? Nessa tarefa de ir aprendendo sobre ser humano, né? Quando a nossa sociedade escolheu que as crianças passariam tanto tempo numa instituição de vida coletiva, que nós chamamos de educação infantil, lá no Rio Grande do Sul a gente chama de escola, aqui em São Paulo vocês chamam de centros de educação infantil, ou escolas de educação infantil para as pré-escolas. Em Minas chamam unidades de educação infantil, né? A gente não tem um consenso sobre este nome, mas essa etapa da educação, chamada educação infantil, quando a gente fez esse consenso de dizer as crianças vão chegar muito cedo numa instituição e parte das coisas que elas aprendiam sobre ser humano dentro de casa, nessa esfera privada, vai passar a ser num ambiente coletivo, com outras crianças. E quem já me escutou em outras oportunidades sabe que eu me remeto muitas vezes às palavras do professor Antônio Novoa, no livro publicado pela Diálogos, para mostrar e ressaltar a importância que a escola tem, diferente da família, que também tem sua grande importância, diferente da comunidade local, que pode ser formada pelos vizinhos do bairro, pela igreja, ou por outras instituições. A escola é o que dá a chance das crianças entrarem em contato com toda a humanidade. E esse é o valor da escola. Uma boa escola é aquela que não deixa ninguém de fora. Qualquer escola que deixa alguém de fora não está cumprindo bem seu papel. Qualquer professor que deixa alguém de fora não está cumprindo bem o seu papel, né? Então, nós fizemos uma escolha que tem seus desafios, de acolher na vida coletiva, desde muito cedo, crianças que estão construindo a sua ideia de eu, para, nesse processo complexo, construir uma ideia de nós, e nessa experiência, entrar em contato com uma humanidade toda, né? Com as suas diferenças, com as suas pluralidades, com as suas belezas diversas, de formas de existir, de ser e de estar no mundo. E aqui, para mim, reside um ponto importante sobre essa construção de humanidade que a gente vai fazendo na escola, pelas decisões diárias que a gente vai tomando, porque a gente, talvez diferente da nossa experiência privada de ter se educado, ter vivido um certo processo de educação, é que a gente vai construindo que o normal é estar em diálogo e em interação e em contato com o diverso, com o diferente. E não que o normal é estar só com quem é parecido com a gente, com quem comunga das ideias da gente. Essa experiência, essa decisão importante que a gente fez de que as crianças passam a chegar na escola tão cedo e passam tantas horas diárias, tantos dias da semana. Uma vez eu fiz uma provocação para um amigo matemático, que, aliás, é o meu ponto frágil. Quantos % da vida de uma criança nos seus 6 primeiros anos de vida significa chegar aos 4 meses, passar 5 dias da semana, de 8 a 12 horas por dia, que é uma média do nosso país, 10 a 11 meses por ano. Eu não vou lembrar quantos % significa, mas é muito.
Isso diz que nós temos um papel muito importante na vida das crianças. Nós temos um papel, essa disposição ao outro, que é educar, como o Scliar diz, nos convoca e nos responsabiliza alguma coisa fundamental para a construção e para a manutenção dessa humanidade. Ou, como diz o Ailton Krenak, para recorrer aos nossos, para adiar o fim do mundo, né? Para conseguir achar estratégias de como a gente pode adiar o fim do mundo. Eu não vou me falar muito mais, porque era só 10 minutos, segundo a Piti. Mas eu queria, com isso, deixar uma provocação para a gente continuar a conversa dessa escola e dessa profissão tão importante que é a nossa, né? O professor João Formosinho, que é um amigo querido meu e do professor Antônio, ele classifica, né, o ser professor como os profissionais do desenvolvimento humano. Nós que temos essa importante responsabilidade, né? Talvez a provocação que eu queria deixar para a gente começar a pensar é para nós da educação infantil, assim, frente aos dilemas do contemporâneo, que é o clima, né? Que são as fake news, a desinformação, o que é muito maluco, num mundo tão conectado, o problema é a desinformação, a empregabilidade, que está mudando as relações de trabalho, talvez os 3 grandes dilemas do contemporâneo. Como é que a gente faz uma escola onde subverta, inclusive, a lógica que talvez nós crescemos, que era de uma ideia de um futuro que nos esperava, mas de um futuro que é construído e germinado no dia a dia da escola, assim, pelas decisões que a gente vai tomando, pelas escolhas que a gente vai fazendo, pelos tipos de narrativas que começam a circular dentro das instituições. Como é que isso pode ajudar a construir um futuro? Ou a imaginar novos mundos possíveis, como fala o Brunner. O que a gente pode fazer todo dia, que é onde acontecem as grandes revoluções, e por isso o cotidiano é tão importante, para fazer com que essas crianças, apesar desse mundo cansado, apesar desse mundo distraído, ainda possam utilizar do seu ímpeto interno, que é a curiosidade, para pôr ela a serviço, num bom sentido da palavra, para imaginar e pensar novos mundos possíveis. Eu aprendi com uma minha professora e orientadora de mestrado, que eu acho que ela, inclusive, está nos escutando em casa, porque ela me pediu o link, que é a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, mais conhecida como Lica, que um dos papéis importantes da escola é compartilhar a vida, se socializar e brincar. Esses são os 3 gestos importantes da educação infantil. Ela escreve num texto muito bonito sobre tempo a respeito disso. Como a gente compartilha a vida com as crianças de tal modo a preservar a boniteza da sua natalidade, a boniteza da sua novidade. Mas também com isso, encorajar a possibilidade de sonhar, pensar e fazer um futuro. Como a gente faz escola assim? E aí, para fechar, eu vou usar um trecho que eu adoraria que fosse meu, mas não é. Mas eu já estou quase tomando para mim, porque eu utilizo ele seguido, assim, que é do Ailton Krenak, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas que talvez, para mim, representa... E acho que é aí que está o nosso futuro ancestral, né? Ele conseguiu dizer num pequeno parágrafo o essencial e o revolucionário para o nosso tempo. Diz o Ailton Krenak: nosso tempo é especialista em criar ausências. Ausência do sentido de viver em sociedade, ausência do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. Faço uma pausa aqui. Toda vez que eu leio isso,
se tem alguém que eu penso que é esse alguém com prazer de existir, de dançar, de estar vivo, de cantar, são as crianças. E é isso, para mim, o que me convoca a fazer o trabalho que faço. E está cheio de pequenas constelações, de gente espalhada pelo mundo que dança, que canta, que faz chover. Eu não tenho dúvida que as crianças fazem parte dessa pequena constelação e quero chamar todos para fazer parte também dessa pequena constelação que dança, que canta e que faz chover. Diz ele: o tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, não tolera tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação, diz ele, e eu compartilho, sobre adiar o fim do mundo, é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Livros adiam o fim do mundo e esses encontros adiam o fim do mundo. Que boniteza, hein, professores, professoras, toda a comunidade educativa. Vamos chamar aqui de comunidade educativa. Vem para a roda, né? Como seria o nosso... Levantar um pouquinho, né? Como seria o nosso mês do brincar com professora de chão, professora de bebê. A gente embala o corpo e traz para o movimento, né? Como eu disse, vocês citaram um pedacinho, né, do poeta, eu vou trazer aqui uma poesia. Acho que, para esta comunidade, professores e professoras e toda a nossa comunidade, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de equidade, quando a gente fala de educação integral, esse vir para a roda pelo nosso continente africano diz isso, né? A gente precisa de uma comunidade inteira para educar, mas sair do jargão é trazer para as palavras. É assim, ó, valeu pelo incentivo, estou aqui falando da real, de onde eu sou, de onde eu vim, muitos não acreditavam, mas eu não desisti, é na força da palavra que eu prossegui. Educação de qualidade é um desafio, se a gente se juntar, eu acredito que é possível, certo? Quem acredita na educação, salva de palmas para os professores, estão aqui. Os nossos meninos e as nossas meninas estão no chão das comunidades, estão nas ruas, estão nas praças, estão nos parques, estão na maternagem ainda para nascer. Como é que a gente traz essa humanidade no movimento de historiar, de cantar, de brincar e refletir, professores, aqui em prol de uma educação equitativa? O direito está para todos. A gente tem uma legislação, está em 88. O direito é de todos e todas. Mas pensando no nosso e na nossa comunidade diversa, integral, e nas nossas infâncias plurais, a gente sabe que a gente está vivendo um momento doloroso agora. Como é que a gente resgata nesse movimento diverso essa humanidade para que a gente possa olhar de fato para as infâncias e para a vida adulta de maneira generosa? Quando a gente pensa na inclusão, o que significa inclusão? O que significa discriminação? E o que significa preconceito? Como é que a gente chama e traz tudo isso para a roda, revisando os nossos projetos político-pedagógicos e conversando de um jeito que a gente possa se aproximar do fazer das nossas professoras e professores? Porque, afinal, qual é a missão e qual é o papel da professora e do professor cotidianamente no Centro de Educação Infantil, nos SEIs, nas escolas, nas ruas, na nossa comunidade? Pergunta complexa, né? Mas vamos lá, como que é essa educação para historiar, para cantar e para a humanidade, envolvendo a escola como um espaço também de cultura, de arte, e que é diverso? Como que a gente olha para isso? Nosso professor Antônio. Quer dizer, isto fala? Isto funciona? Funciona. A pergunta é imensa, não é? E é muito difícil reagir. Mas deixe-me tentar reagir à pergunta ao brincar do Paulo Focchi e tentando introduzir uma outra dimensão do que é o trabalho hoje. Imaginemos, poder ser o desenho, vamos dizer a música. Imaginemos a música. Não é?
Imaginemos o que é educar no campo da música. Não é? Como é que se educa no campo da música? O que é, e o que é verdade para a música é verdade para qualquer outra área. Não é? E dizer 3 coisas. Não é? A primeira é a importância desse brincar que o Paulo Foci aqui nos trouxe. Portanto, a música é provavelmente uma das atividades em que é mais natural que a criança queira dançar, que a criança queira estar, queira fazer-se presente, queira brincar com a música, queira brincar com o corpo, e isso é uma dimensão absolutamente fundamental, não é? Do trabalho educativo, no sentido que a Patrícia aqui nos trazia. Mas depois podemos pensar na música numa segunda dimensão. Por exemplo, aprender a tocar um instrumento, aprender a tocar piano. E aí estamos no brincar, sim, mas já não estamos só naquele brincar que o Paulo Foci aqui nos falava. Não é? Aprender a tocar piano é uma coisa que dá prazer, sim, mas dá também muito esforço, dá muito trabalho, exige muita dedicação, exige muita entrega, exige muito treino, exige muita paciência, exige muito rigor, exige o sermos capazes de fazer um trabalho não é? Sobre o conhecimento, neste caso o conhecimento de um instrumento, que é absolutamente central dentro de uma escola. Não é? Dentro de uma escola, a instauração dessa relação com o trabalho, com a entrega, com a persistência, com a memória, com o conhecimento é absolutamente central. E se isso não acontecer, nós não conseguimos, nas palavras de um filósofo francês, aceder a um prazer superior ao qual nunca teríamos chegado se não fosse pela via deste trabalho educativo. Não é? Então a educação tem essa capacidade e essa importância também. Eu agora não estou a brincar com o Paulo, mas eu acho que a coisa mais extraordinária que existe na vida e o prazer mais extraordinário é o prazer da matemática. Mas é verdade que para termos esse prazer há um caminho a fazer. Há um caminho a fazer. Ninguém, quer dizer, e esse caminho é o caminho do aprender o piano, até que isso se torne uma coisa tão natural em nós que nós tenhamos prazer nessa realidade. Quem diz piano diz outra coisa qualquer. O piano é uma pura metáfora. E depois dizer a terceira coisa que é talvez hoje em dia o elemento que nós aprendemos mais do ponto de vista pedagógico com as crianças mais pequenas, que é o que se faz melhor na educação de infância, mas que a educação de infância nunca conseguiu ser inspiradora para o resto da escolaridade, que é esta coisa de uma enorme simplicidade. Mas nesta simplicidade vai todo um debate pedagógico, que é que ninguém aprende a tocar piano vendo tocar piano. Eu não consigo aprender a tocar piano vendo o outro tocar piano. Eu preciso de tocar piano. Eu preciso de pôr as mãos no teclado. Eu preciso de trabalhar. A ideia da pedagogia do trabalho é isso mesmo. É que eu não aprendo porque alguém me está a dizer coisas. Eu não aprendo a desenhar porque vejo o meu professor desenhar. Eu não aprendo a tocar piano porque vejo o meu professor a tocar piano. Eu preciso de fazer, de trabalhar, de me envolver nesse trabalho e de me envolver nesse trabalho que não é um trabalho meramente individual, porque na escola não há essa dimensão. Na escola tudo é trabalho individual e tudo é trabalho coletivo de relação. Então, para utilizar a metáfora da música, eu julgo que nós estamos aqui entre 3 aspectos, que são aspectos decisivos desse educar para uma outra dimensão da humanidade, para uma outra abertura, para uma outra capacidade. E a ideia do trabalho é provavelmente a ideia central hoje, do ponto de vista educativo. E trabalho aqui não é trabalho manual,
É trabalho de pensamento, é trabalho de curiosidade, é trabalho de pesquisa, é trabalho de projeto, é trabalho de trabalharmos determinados temas, é trabalho de nos envolvermos nesse exercício de curiosidade, e já não chega vermos o professor, ouvirmos o professor, ainda que muitas vezes o ouvir o professor seja muito importante, mas já não chega. Temos que ir um pouco mais longe nesta inscrição, nesta dinâmica de trabalho, e dizer trabalho é sinónimo de dizer cooperação. Trabalhar na escola é cooperar, é trabalhar com os outros, é trabalhar numa relação com os outros, e estes dois sinónimos são centrais para pensar as escolas do futuro, as pedagogias do futuro. Então eu acho que, reagindo às vossas duas falas, eu achei que trazer aqui estes 3 níveis talvez nos ajudasse na compreensão da nossa reflexão aqui hoje, nesta roda de conversa e de diálogo. Eu vou ser muito curto nas minhas intervenções, porque a Ana Paula diz que isto tem que acabar às 9, impertrivelmente, e que nós devíamos dar respostas curtas. Ela ontem convidou-nos para jantar e basicamente foi apenas para nos dizer isto. Tem que dar respostas muito curtas e isto tem que acabar às 9. E, portanto, eu estou a respeitar tudo o que ela me disse. Sim. A gente só autografa no final para que fique até o final, senão vocês pegam o autógrafo e vão embora. Mas, Patrícia e Antônio, a partir do que vocês falaram, fiquei aqui pensando um pouco na minha experiência de ser professor e ter trabalhado 15 anos com criança, como professor de crianças, que eu gosto bastante. E agora não, né? Já há algum tempo trabalhando com adultos, eu acho que tem uma diferença radical entre ser professor de crianças e ser professor adultos, não, porque os meus alunos na universidade, se terminarem ela adulto, já é um ganho. Essas pessoas que um dia serão adultas, com empenho grande. Então, essa diferença radical, para mim, é que quando eu trabalhava com crianças, e eu fui professor de dança de criança, professor de informática de criança, professor de criança, é que lá eu encontrava, sem nenhuma dificuldade, era universal esse encontro, que era o desejo de querer saber. Todas as crianças que eu trabalhei ao longo de toda a minha vida desejavam saber, queriam muito saber, se esforçavam para saber, sobretudo a falar, a andar, a se deslocar, a encontrar os amigos, a entender os amigos, a pensar como usa um pincel, a brincar com o pincel, a brincar as brincadeiras que outros já brincaram, a recontar as histórias que contaram para eles, a inventar novas histórias, a cantar o que cantaram com eles, a cantar coisas novas. O tempo inteiro. Essa é, para mim, uma diferença radical. O tempo inteiro, as crianças querem saber e se esforçam para saber. Na universidade, eu passo meio semestre tentando fazer os meus alunos, minhas alunas quererem saber. Metade do semestre eu chego num conteúdo da disciplina, né? Mas essa diferença radical, para mim, ela é muito importante. Conta de alguma coisa que dá errado entre ser criança e se tornar adulto, que é parar de querer saber. Eu acho que a escola tem um papel importante em fazer a manutenção do querer saber. Não no jeito que ela se organizou ao longo desses últimos anos, séculos. Não desse jeito. Acho que a educação infantil é um berço, ou vou usar um termo mais contemporâneo, é um hub para tudo isso. Se querem entender como fazer uma educação para a curiosidade, e a curiosidade no sentido que o Paulo Freire falava daquela curiosidade espontânea, mas também aquela curiosidade que vai se transformando e vai virando uma curiosidade epistemológica. Se querem saber como fazer escola,
para a curiosidade, para a manutenção da curiosidade, que é a manutenção do querer saber, podem aprender com a gente da educação infantil. O que tudo hoje se fala de práticas inovadoras é a nossa tradição. A aprendizagem pelo trabalho, ou como alguns outros autores falam, da aprendizagem experiencial, é o que a gente faz desde que o Froebel inventou jardim de infância, né? Movimento maker é o que a gente faz há muitos anos. Está na tradição do pensamento da educação infantil. Então, acho que tem uma coisa muito importante da gente falar e celebrar hoje, que é o jeito que se faz a educação. Não é qualquer educação que serve. Não é só botar todo mundo numa escola e está resolvido o problema. A educação ela também pode ser educar para a obediência. A educação também pode ser educar para subordinação. Também se educa para isso, porque também se civiliza para isso. A educação que eu acho que a gente se encontra aqui hoje para reclamar é uma educação para participação. E participar é dividir o poder. É uma educação para o pensamento, é uma educação para a curiosidade, é uma educação para a interrogação, é uma educação para a pergunta, é uma educação que eu acho que é aquilo que nós temos que cuidar com muita atenção na educação infantil, que é do lugar que eu falo, é uma educação para o encorajamento de explicar o mundo, que é algo que as crianças fazem tão bem. Tenha coragem de tentar explicar o mundo. A partir dos vínculos práticos emocionais, como diz o Dewey, vão construindo sentidos e significados. Isso é um sinal para a gente correr? Teve 2. No terceiro é para a gente correr? Que seja, então, né, fiquei pensando para falar como é que a gente educa para todas as infâncias, como é que a gente educa para ser uma escola mais inclusiva, como é que a gente educa para continuar encorajando as crianças a brincar e a continuar brincando, a continuar narrando, inventando, né? Eu acho que é se perguntando como é que a gente protege a curiosidade das crianças. Isso, para mim, dá sempre boas pistas para pensar o que fazer na escola, para pensar o que eu tenho que fazer na universidade. A Virginia Kastrup, que é uma pesquisadora brasileira muito importante, que discute aprendizagem, e eu acessei ela por uma amiga querida, que é a Stella Barbieri. Ela fala do quão inventivo é aprender, do quão forte e transformador é aprender. Aprender é um tesão, aprender é muito bom, né? E a gente faz isso e celebra isso no cotidiano da escola, da escola de educação infantil de um jeito muito importante, muito comprometido com esse aprender interessante, que transforma. Como que a gente faz isso continuar, não se perder, não se balizar pelo modelo do fundamental, não se subordinar aos modelos do fundamental e médio, como historicamente foi, né? Daí que vem o nome para a escola, mas como eu brinco, né? Não construir uma escola para o Enem, mas construir uma escola do neném para cima, né? Do neném que, quem sabe, chegue no Enem ou não, ou faça outras escolhas. Muito bom. Reconhecimento, gente. Tem que celebrar. As palavras e as perguntas são preenchimento de almas, né? Como diria a Fátima Freire, você citou Paulo Freire, quem educa marca o corpo do outro. Quantas marcas a gente vai ter a partir dessas escutas, desse grande encontro com a nossa equipe do Diálogos. Thelma, a Piti, grandes queridas. A gente tem uma última pergunta aqui para poder refletir, gente. Tá bom. Tá? Vamos escutar os sinais, né? Como traz o nosso querido Paulo Fock. E aí é uma pergunta assim, de milhão. A gente falou de comunidade, de sociedade,
de bebês e crianças. A gente tem que trazer para o nosso manifesto sempre. Amo escutar histórias, principalmente dos nossos griots, de pessoas que trazem as suas histórias, marcam as suas lutas e reivindicam, né, a ciência e a educação como prática humanizada para a curiosidade, para o assombro, né? Nossa querida Bruna Ribeiro. O assombro, onde que está o assombro nos nossos centros de educação infantil das nossas escolas? Então, uma pergunta aqui de milhão, Pete. E vou ser bem breve e rápida, porque, gente, é um grande sonho sentar aqui do lado desses dois autores, como mulher, né, preta ali, meu pai que descanse aí 2020. Deve estar celebrando comigo. E, então, essa questão das escolas, quando a gente pensa nas famílias, é uma pergunta de milhão. Hein? Esse é um grande desafio para a nossa sociedade contemporânea. Né? As escolas têm hoje muita dificuldade de dialogar com as famílias. A gente sabe que é um grande desafio. Diante disso, principalmente com a questão da diversidade. Né? É fácil dialogar sobre a diversidade, gente? Penso que não, né? A gente está aí nessa luta constantemente. Então, cada vez mais, alguns pais querem intervir diretamente na escolha dos livros, né, que serão lidos pelos alunos, né, crianças, enfim, nas práticas culturais, inclusive, resumindo, manifestações como a capoeira ou a própria forma das escolas agirem em prol do racismo. A gente sabe que a gente tem um grande currículo, né, Paulo? E uma grande experiência no nosso currículo da cidade, nosso currículo de educação antirracista. Como é que se dá esse movimento dialógico nas escolas para que a gente possa se aproximar das famílias, mas cada um adentrando no seu papel? Qual o papel da escola, qual o papel da família e qual o papel da sociedade para a gente dialogar sobre essa educação antirracista e diversa? Pergunta de milhão, né, professor? É a última pergunta e a gente para por aqui, prometo. Isso aí é um grande ponto de atenção para os nossos projetos políticos pedagógicos, hein? A gente precisa revisitar o que significa o ético, o político e o estético quando a gente fala de uma formação cidadã. Quer dizer, eu, num certo sentido, no meu apontamento inicial, deixo uma parte da resposta aí. E essa parte da resposta é, dito agora de maneira mais frontal, a escola é útil e é importante porque é diferente da família. Não é por ser igual. A escola, se for igual à família, não tem nenhum interesse. Torna-se dispensável. Quer dizer, não tem... A escola é o lugar onde se apresenta, como dizia o Paulo, se apresenta ao mundo inteiro, às crianças. O mundo inteiro. As culturas todas, as religiões todas, os conhecimentos todos, se lhes dá essa possibilidade de escolher mais tarde num mundo e num universo que elas conhecem. A família, por definição, é o lugar dos semelhantes. Nos estão próximos, são semelhantes a nós. Ora, o que verdadeiramente nos educa, que eu dizia, é a diferença, não é? É a diferença, é olhar pelos olhos do outro, ver como o outro olha, como o outro vê, como o outro sente, como o outro compreende, e isso é absolutamente central. Nesse sentido, o que a Patrícia diz é a base de tudo. É a base de tudo. A escola tem que ter um diálogo muito forte com as famílias, obviamente. Nunca soube ter este diálogo, nunca soube. E muitas vezes por culpa nossa. Muitas vezes por culpa nossa, não é? Nunca soubemos ter uma relação aberta com as famílias, mas também não podemos deixar que as famílias invadam o espaço da escola, nomeadamente com processos como esses que descrevi. E eu acho que quando nós travamos este debate, nós podemos colocar as coisas numa espécie de extremo. Podemos fazer uma lógica, um raciocínio por absurdo, ou levar as coisas ao extremo. E isso talvez, às vezes, nos ajude a pensar, mesmo nessa espécie de pensamento dos extremos. Quer dizer assim, nós aceitaríamos que pais
totalmente fanáticos, totalmente violentos, eventualmente terroristas, e infelizmente nós sabemos como há no mundo, não é? Que ensinam às crianças com 4 ou 5 anos a utilizar armas para poderem fazer coisas de terror. Nós achamos que esses pais têm um direito total sobre aquelas crianças? Claro que não achamos. Claro que todos nós achamos que aquelas crianças têm de algum modo ter alguma outra forma de proteção que de algum modo os retire desta coisa extrema. Mas o que é verdade num raciocínio de extremos é verdade também num raciocínio de dia a dia. O grande debate que houve nos Estados Unidos da América, e que é um debate absolutamente central para compreendermos aquilo que a Patrícia nos pergunta, é quando comunidades inteiras nos Estados Unidos se decidiram recusar que a lei da evolução do Darwin fosse ensinada nas escolas. Porque achavam que os seus filhos, quer dizer, eles tinham outras crenças religiosas e tinham legitimidade para as ter. Não está em causa a legitimidade das suas crenças religiosas. O que está em causa é o direito das crianças. E as crianças não têm o direito de conhecer a lei da evolução do Darwin. E as crianças não têm o direito de conhecer para além das crenças e dos conhecimentos daquelas famílias. E as crianças não têm um direito que vai além do direito dos seus pais, que obviamente são os responsáveis pelas crianças, são responsáveis pela sua educação. Já não estamos no tempo da Revolução Francesa, quando escreveram a Revolução Francesa, a palavra era isto: as crianças mais pertencem à pátria do que aos seus próprios pais. Não estamos nesses tempos já, estamos num tempo muito diferente, mas a ideia de cidadania que aqui nos traz implica que há uma cidadania também das crianças, e há uma cidadania dos direitos das crianças, que por vezes podem ir além dos direitos das suas comunidades de pertença, das suas comunidades familiares ou de outras. Então é um diálogo difícil, é um diálogo que tem que ser tido de forma muito inteligente, com uma grande abertura de espírito, mas respeitando esta diferença entre o que é a escola e o que é a família, porque é aí que a escola se torna. E a escola torna-se útil porque na escola se trabalha o conhecimento, se trabalha o pensamento. Na educação, nada, mas nada acontece por imersão. Como se a gente pegasse numa criança e a deitasse dentro de uma banheira e ali... É esse o grande erro, muitas vezes, da ideia de que basta estarmos imersos num determinado ambiente para aprender. É esse, muitas vezes, o erro do digital, achando que uma imersão no digital ou no conhecimento é suficiente. Não. A aprendizagem e a educação exigem trabalho, exigem a construção de condições para esse trabalho, exigem preparação, exigem toda uma criação. Exigem todo um trabalho, não é? Que não se limita à ideia da imersão num determinado ambiente, seja familiar, seja cultural, seja digital, seja outro qualquer. Então é nesta diferença que nós temos que entender a família. O que exige muito diálogo, muito trabalho, uma relação muito forte entre a escola e os pais, uma relação muito forte entre a escola e os cidadãos, mas no respeito por este espaço e por este tempo, por este lugar único e insubstituível para a educação. E nós estamos num tempo em que há tanta loucura sobre o fim da escola e dos professores, tanta loucura sobre a substituição dos professores pelo digital, tanta loucura sobre a ideia da ubiquidade da educação, que a educação acontece em todo lugar, em todas as formas. Claro que acontece em todos os lugares, mas isso não quer dizer que a escola possa ser prescindível. Estamos num tempo de tantas loucuras, não é, sobre isso, que nós temos mesmo que firmar e afirmar a escola, e firmar e afirmar esse lugar da escola não é um lugar do imobilismo da escola, é o lugar da transformação da escola, e esse é o grande desafio que temos pela frente, que é o título de um outro livro que talvez a Petit publique, que é Escolas e Professores, proteger,
transformar, valorizar as dinâmicas que já existem. Essa capacidade é o que verdadeiramente nos pode abrir um determinado caminho de futuro. Se não formos capazes disso, vamos entrar num tempo em que podemos vir a perder aquela que é, sem dúvida, não sou eu que o digo, é o Darcy Ribeiro umas vezes, é o Anísio Teixeira outras, um diz que a frase é do outro, o outro diz que é do um, não é? Em que a escola é a maior invenção do mundo, não é? Portanto, podemos estar a perder uma das grandes invenções e talvez, para responder, para dialogar com a Patrícia, e talvez o único lugar que ainda nos resta para tentarmos uma humanidade comum, para tentarmos um trabalho em comum, para tentarmos uma humanidade em comum. É uma das poucas instituições, se não a única, que ainda temos no século XXI para ainda tentarmos uma humanidade comum. Se perdermos esta instituição, perderemos, talvez, a instituição mais importante para a criação dos futuros de que o Paulo falava, para adiarmos o fim do mundo, para sermos capazes de ainda construir mais uma história, permitir que cada uma das nossas crianças ainda construa e ainda conte a sua história. Por isso a escola é tão importante, por isso os professores são verdadeiramente insubstituíveis no ato de educar. A gente pode acabar aqui. Obrigado a todo mundo. Eu tinha anotado aqui, acho que o Nova, o professor Antônio Nova já falou na apresentação dele, porque uma frase que eu acho que é muito importante e necessária, né, que a utilidade e a importância da escola é porque ela é enquanto ela for diferente da família, né? E aí eu fiquei pensando o que eu poderia agregar a essa conversa, e para mim uma das coisas mais curiosas assim de ver nesse tempo é o como porque a gente pensa, nossa, olha, eu viajei há pouco com um monte de diretoras e muitas tinham um relato lá na minha escola, os pais ligam para a gente e falam, olha, quando vocês forem falar dos 3 poderes, eu não quero que o meu filho vá para a aula, tem que avisar para o meu filho não ir para a aula. Quando for falar de Darwin, não dá para ir para a aula. Que coisa estranha tudo isso, né? Mas daí talvez a gente tenha que ir um pouco para trás e pensar por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo por um dos dilemas do nosso contemporâneo, que é a desinformação, e por esses mundos paralelos que a desinformação propositalmente é construída nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e etc. Se tem uma coisa importante para a gente fazer que vai ter impacto na relação das famílias com a escola, para a manutenção da diferença, para a manutenção do diálogo entre família e escola e pelo exercício comum de educar crianças, né? É a gente começar a falar sobre regulação de redes sociais, por exemplo. Isso para mim, é um jeito objetivo da gente começar a falar disso que impacta, no final das contas, em uma série de atrocidades, como essas das famílias serem encorajadas, orquestradas a fazer esse tipo de intervenção, esse tipo de movimento. Ou outros, como, por exemplo, a gente vem sendo, nos últimos anos, atacado o tempo inteiro para deslegitimar a escola, que é o espaço de pensamento, que é o espaço da interrogação, que é o espaço da pluralidade, defender como possibilidade o homeschooling para as crianças. Isso não é neutro, isso não é inocente, isso não é ingênuo, isso não é para o bem das criancinhas, não. Isso é para alienação, isso é para alimentar a desinformação, isso é para alimentar o ataque à dignidade humana, porque a gente vai criando como um mundo possível, o mundo esse que diz quem merece viver e quem não merece viver, né? Eu sou um homem gay, eu não mereço viver nesses discursos.
A Patrícia é uma mulher negra, ela duplamente é mulher e é negra. Ela não merece viver nesses discursos homogêneos. Não é neutro. Essas escolhas, esse tipo de encaminhamento não é ingênuo. E ele é alimentado quando a gente repassa uma informação sem saber a fonte, ele é alimentado quando a gente olha a manchete, que é pensada propositalmente para chamar a nossa atenção e gerar clique. E a gente sai compartilhando sem se dar conta do teor, de quem escreveu, de qual é a fonte. A gente alimenta esse tipo de coisa todo dia nas nossas redes sociais da forma mais, entre aspas, inocente do mundo. Então, se tem uma coisa para a gente que vai chegar, vai impactar na relação família-escola, que eu fiquei pensando, para agregar ao diálogo, é que a gente tem um debate muito sério e necessário, que é a informação, ou melhor, a desinformação, o problema da desinformação. O problema da desinformação não é a falta de acesso a livros e conhecimento, é uma orquestração de informações falsas que circulam por redes sociais. Então, a gente tem esse grande e importante problema para enfrentar. E aí, eu fiquei pensando, bom, o que a escola pode ser no meio disso tudo? E pensando no que o professor estava nos dizendo, né? Da importância de ser útil, porque é diferente da família. E eu fiquei pensando, bom, nessa sociedade da pressa, do cansaço, da banalidade do mal, como diz a Hannah Arendt, né? Que vai autorizando ser perverso, autorizando a fazer pequenas perversidades diárias para atacar a dignidade humana, a escola vai continuar sendo boa enquanto ela for um lugar que não cede a nada que ataque a dignidade humana. Se a escola privada e os seus clientes, pais, estão fazendo reivindicações, ataca a dignidade humana, não tem como ceder. Ela é um lugar de proteção da dignidade humana, porque ali se tem um projeto civilizatório, o que a gente chama de projeto político-pedagógico, e os jargões que saem depois das diretrizes do ético, estético e o político. Bom, o que é isso no final das contas? É a escolha civilizatória que a gente faz todos os dias nas decisões cotidianas de uma escola. Naquelas que são bem simples e que quase passam despercebidas. Como diz o Andrea Branzi, é ali que acontecem as grandes revoluções. Então, se tem uma coisa que a escola pode fazer neste tempo, que um problema sério e que desdobra na relação das famílias com a escola é a desinformação, é ser um lugar de proteção para a dignidade humana. Há mais de um século, depois dos horrores da guerra, quando intelectuais se reuniram para pensar uma pedagogia outra, que é essa que a gente até hoje persegue e às vezes diz essa nova pedagogia, eu brinco qual, essa que tem mais de 100 anos, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam se mobilizando, se encontrando, é para dizer, a gente precisa fazer uma escola que não aceite a obediência, uma escola que não acolha baixar os olhos, se curvar para aquilo que ataca a nossa dignidade humana. E a dignidade humana não é homogênea, não é pasteurizada, ela é plural, ela é diversa, ela é feita de muitos jeitos, de muitas subjetividades. Então, o que nós podemos fazer é atacar a desinformação para a escola ser um lugar de proteção à dignidade humana. Antes de eu passar a palavra, eu já vou agradecer para a Piti ficar tranquila que a gente acabou atrasado, mas... Exatamente. No final das contas, a responsabilidade foi tua, professor, você viu. Eu quero agradecer a Patrícia por estar aqui com a gente hoje. É muito importante você estar aqui representando professoras, que é o público de quem faz a educação no nosso país, não são homens, graças a Deus, são mulheres. É um pouco melhor por isso, né? Porque são mulheres que fazem a educação do nosso país. Acho que você está representando elas muito bem, então agradecer ao professor mais uma vez. Para mim é um prazer muito grande. Me lembrei eu lá estudando pedagogia, lendo o professor. Quem diria que um dia ia estar sentado aqui conversando com ele? Agradecer a Piti, a Thelma,
ao Paulo, que está nos bastidores, que é um outro Paulo, é o amorzinho da Piti, mais conhecido como meu amorzinho, que é da Piti, que faz sempre o meio do campo muito generoso e cuidadoso, como a Piti e a Thelma também fazem. A toda a equipe da Diálogos, que está fazendo a história, esse dia bonito acontecer, a vocês que estão aqui, e a quem está em casa acompanhando, que eu sei que está também, de alguma forma, junto com a gente, celebrando os 15 anos da Diálogos, os 8 anos da Embalados, e esse 1 ano da editora, que eu tenho muito orgulho de fazer parte como autor e agora como conselho editorial. Então, muito obrigado. Eita, que sabedoria, né, gente? Que sabedoria. É isso. Se a gente tiver que trazer palavras aqui, sentimentos, é curiosidade, produção de conhecimento, pesquisa e alegria. Afinal, 15 anos de diálogos, embalando palavras, educação, satisfação, curiosidade e emoção. Não é à toa que professoras e professores, doutores, pós-doutores, médicos, especialistas, têm essa missão de educar para o diálogo, para a escuta, não para o silêncio, e sim para o posicionamento com consciência e emoção, que possamos olhar para as nossas diretrizes nacionais de educação infantil, mas, para além disso, né, Lei 11.645, né, 10 anos, e 10.639, que fazem 20 anos, para uma educação antirracista, pluralista, e que olhe para o conhecimento, não para uma informação meramente que descreva a pessoa não como humano, né, e sim como ser à margem da população. Então, como mulher preta, de periferia, tenho um grande orgulho. Primeiro texto pela Neide Noffs, lá na PUC de Barueri, né, que foi fechada ali, a gente sabe, por cenário político. Este ano é um ano de consciência e para a gente dizer não aos planos de governo que não evoque a educação. Gratidão, Piti, Thelma, professoras e professores, família e as crianças. Quem está atrás, que são os nossos ancestrais, quem está ao nosso lado, que são os nossos grandes mestres, e quem estará à nossa frente, que são as crianças. Boa noite. Educação para o diálogo, para a escuta e para a mobilização de conhecimento em prol de uma educação de qualidade cotidianamente. Gente, agradecemos.